Sejam muito bem-vindos a mais um programa Tricetados. Nós estamos aqui com o presidente da Abrazel, Franco Andrade, tendo uma conversa que não cabe em um programa só. Né, Franco? Verdade. Franco! Tô me sentindo um convidado lá do Jô Soares, que é 2 blocos, né? Super privilegiado. Ó, assim. tá vendo? Mas você tem porte não só para ser um convidado do Jô Soares, Obrigado, mas para assumir a condução de um programa como o Jô Soares. Muito obrigado, muito obrigado. Não é porte físico, não. É porte intelectual, Franco. Eu entendi. Até porque o físico eu tô tentando pra dar uma baixada. Não, e eu inclusive... Achou que deu uma diminuída? Outro dia eu fiquei presa no engarrafamento, porque eu tenho que passar na tua loja todo dia para vir para cá, né? Toda noite. E eu não sei se você tem notado que esses dias, eu não sei, o trânsito tá ficando parado ali na frente. Nossa, mas não é esses dias não, minha amiga. Já é bastante tempo. Bom, parece que engargala ali e você não tem uma solução. Eu que venho todo dia, eu te digo que... Então, semana passada, eu passei um bom tempo ali naquele gargalo e você estava falando ao telefone andando para um lado e para o outro. Eu tava uma bronca, com certeza. Eu estava dentro do carro, né? Eu não podia parar o carro no meio da rua e dizer, Franco, vem cá! Mas eu fiquei prestando atenção quanto você emagreceu. Poxa, obrigado. Realmente, de verdade. Tenho feito uns sacrifícios alimentares aí, mas é pelo bem da saúde. Né? Eu pensei que fosse só o excesso de trabalho. Se tem sacrifício, aí já não... não sei se vale a pena. Mas não tem jeito, assim, eu tava até conversando com a minha equipe hoje, assim, não adianta querer... ter um resultado de emagrecimento, por exemplo, se comer pizza todo dia, não dá, a conta não fecha. Pois é, então, pra gente ter resultados diferentes, a gente tem que ter atitudes diferentes, né? Então, quando eu decidi, quando o Rodrigo me convidou, Rodrigo Zampellini, ex-presidente da Abrazel, um abraço pro meu irmão, meu querido amigo, braço direito, Rodrigo, que me convidou para essa missão, eu aceitei de coração aberto. Passou o bastão. Me passou o bastão. Eu disse, eu preciso estar bem intelectualmente e fisicamente. Então, a partir daquele momento, eu virei uma chave na minha vida. Eu confesso a você que eu não tinha um hábito da leitura diária. Eu lia no máximo, sei lá, 2 ou 3 livros por ano, entendeu? Eu disse, não, isso tem que mudar. Eu vou começar a dar entrevista, preciso melhorar meu vocabulário e exercitar a mente. Nada melhor do que ler livros, independente do tema, independente da categoria, o importante era estar exercitando. Porque a leitura é um hábito, né? Exatamente. Então, gente, a primeira vez que você faz um exercício numa academia, ou que você faz uma tarefa doméstica, ela é mais difícil. Né? Quando você tem o hábito da leitura, aquilo ali é uma delícia. Mas quando você lê um livro por ano, realmente é maçante, é pesado, até que você entre naquele ritmo, né? Exato. Corpo, mente, tudo é um exercício. Exato. Né? E é uma maratona, né, Trícia? Assim, eu até brinco com o Rodrigo, disse assim, você me disse que eram poucas horas por semana dedicadas ao Brasil. E pelo contrário, agora eu estou dedicando poucas horas para os meus negócios e mais para a Brasil. É por isso que tem que ter essa alternância, porque senão o cara trabalha para a Brasil e prejudica o seu negócio, né? Mas olha, é importante deixar também aqui registrado que o trabalho da Abrazel, ele é um trabalho voluntário. Sim. É uma doação de coração mesmo, nós não temos remuneração. É por acreditar num propósito. Sem dúvida. Alguém, sabe a historinha do gato? Dos ratos que estavam sendo ameaçados por um gato? Não, não conheço. Essa história é muito bacana, porque essa é uma história que era sempre contado, né? A Abrazel é uma associação, né? E isso era uma história sempre contada na disciplina Relações Sindicais, né? E o meu professor Natanzinho, meu querido professor Natanzinho, ele contava sempre uma história, né? Todo movimento, toda associação, né? Ele precisa de um líder, né? Então, é uma analogia meio assim, né? Ele usava uma expressão que era muito bacana. Uma associação de ratos
estava se sentindo muito ameaçada por um gato, né? Aquele gato estava tirando a paz, o sossego. Então, eles se reuniram procurando uma proposta para não viverem tão amedrontados. E chegaram à conclusão que a solução que teria seria colocar um sino no pescoço do gato, para que quando ele fosse se aproximando, o barulho fizesse com que todos os ratos conseguissem se acomodar num lugar seguro. A reunião terminada, a associação decidiu-se em assembleia, e a pergunta no final: mas quem é que vai colocar o sino no gato? Quem comunicou o gato, né? Então é o seguinte, que o sino é bacana, que faz um barulho necessário, mas colocar o sino no gato é um risco que todo mundo que vai assumir corre. Então, quando você representa uma associação, você é o cara que vai pendurar o sino no gato. É verdade. Né? É verdade. E, às vezes, esse ato é um ato de coragem, né? Mas assim, eu tô muito feliz. É que essa história do Rodrigo te passou essa cantada de poucas horas por semana. Rapaz, Rodrigo, tu não tem vergonha, não. Agora eu vou falar contigo aqui. Grace, puxa a orelha do teu marido, Grace. Rodrigo, cria vergonha, pai de família, 2 filhas crescidas. Contar uma lorota dessa. Por isso que ninguém queria. Não sei o que, não. Mas assim, brincadeiras à parte, o Rodrigo disse que estava comigo e não foi da boca para fora, sabe? É muito parceiro, assim, nesse momento tem muito... Eu já era do conselho da presidência dele e agora estou presidente, mas assim, muitas coisas ficam somente com a presidência, né? Então, todo o apoio que eu estou precisando nesse começo de gestão, o Rodrigo está sempre pronto para me ajudar. É um parceiro que a gente tem dividido bastante. O problema da presidência é que, fora as funções administrativas, tem a função de representatividade, né? Exato. E isso consome muito tempo, né? Os eventos que a Brasel tem que se fazer presente, as entrevistas, né? Você tem que aparecer na mídia, você tem que ter o seu espaço. Isso te consome muito tempo de deslocamento, tempo, né? À disposição. Tempo de um modo geral é o nosso bem mais precioso, né? A ampulheta tá caindo aqui e a gente tem que correr atrás. E o mais difícil de se ter, né? Exatamente. Né? Porque cada dia se trabalha mais para ter a qualidade de vida que se tinha. E você desenvolve vários papéis, né? De pai, de filho, de neto, de empresário, de representante da Brasel. Então, você tentar conciliar tudo isso... E olha só, não falou papel de marido aí, ó. E não me deixe mal, não, com certeza. Não, é porque também. A mulher não dá trabalho para ele. Não, mas não dá o menor trabalho. É, por isso que ele não falou nela. Ele só falou no que dá trabalho. Não. É, porque hoje, olha só, se a gente observar que as margens estão muito achatadas, a gente tem que trabalhar muito mais para conseguir ganhar o nosso sustento, né? Exatamente. Eu digo que se para mim, que tenho quase 11 anos de mercado só com a Francos, mas já tive outras operações de alimentação. Peraí. Stop, salgadinho. Quais foram as outras? Eu comecei lá com o Festemac Delivery. Não, o Festemac foi antes da Francos? Antes da Francos. Ah, porque eu pensei que a Francos fosse anterior ao Festemac. Não, o Festemac começou, era 4 de janeiro de 2013. E eu inaugurei a Francos dia 24 de novembro de 2014. Engraçado, porque eu tinha a impressão que a Francos era anterior, né? Não, é o Fest. E nesse meio tempo teve o Jafred também. Que era lá no Veiralves e no Dom Pedro. Ainda tem o do Dom Pedro. O que era o Jafred? Eu não recordo, não. O Jafred foi uma associação de 3 marcas. O Japamix, a Francos Pizza e o Ed's Burger. Então a gente chamava Jafred Food Square. Legal. Lá no Dom Pedro, lá onde tem aquela rua que tem academia, tem uma outra pizzaria ali, que até acho que fechou. É a Jacira. Uhum. Acho que é a Jacira. A gente criou uma praça de alimentação, era um conceito bem inovador, onde a gente dividia os custos e operava só nós 3 nessa praça. E aí deu muito certo.
E aí a gente achou que o mais legal também seria fazer um rodízio de pizza, hambúrguer e sushi. Caraca! E aí a gente fez lá no Por que Vieralves. não me convidaram para isso? Tá vendo como é que é? Olha como é que são esses amigos. Quando a coisa é boa, não é convidado. E aí, o que foi que aconteceu? Aí o Jafra de rodízio foi ele ainda existe hoje, né? Mas não está mais sob a minha administração. Ele é hoje lá no Dom Pedro, nesse mesmo lugar onde era a praça de alimentação. Lá agora é só rodízio. Mas nesse primeiro momento ele foi lá no Vieralves e foi muito bacana, foi uma experiência muito legal. Mas a gente, na pandemia, não aguentou, porque o modelo não suportava um delivery. E aí a gente tomou a decisão de fechar a operação. E a pandemia foi uma coisa muito difícil, um momento muito difícil para você pessoalmente, né? Para nós, né? Para nós. Nós que ficamos órfãos na pandemia, né? Além de ter perdido meu pai, né? Que minha referência, meu herói, meu tudo, na verdade, na pandemia foi uma das primeiras vítimas. E eu ter perdido minha mãe, minha avó, meus tios, e quase ter perdido meu marido. Foi muito... Que escapou, assim, apesar da desconfiança de uma equipe médica, mas graças a Deus voltou para casa, porque eu não teria a menor condição de continuar a criação dos meus filhos sem pai, nem mãe, nem tio, nem avó, nem como é que ia ser minha vida, né? Mas assim, eu digo que o meu pai, ele fez a passagem, mas deixou eu e minha irmã já adultos, casados, com seus negócios, assim. Ninguém quer isso, mas vai com um coração um pouco mais tranquilo. E ele foi já uma limpa, né? Era uma pessoa do bem, espalhava o bem, né? Maravilhoso. Já o meu sócio do Jafred, que hoje quem toca o negócio é a esposa dele, o Rafael, que é meu irmão, né? Tá do outro lado, mas continua sendo meu irmão, um cara com 30 e poucos anos, 38 anos, saudável, foi vítima da segunda onda da pandemia. Um cara que sempre me deu a mão, assim, a gente já não tava sócio na época, né? Mas, assim, nunca tivemos uma rusga, sabe, Trícia? Um irmão, assim, um querido. E aí deixou uma esposa, deixou uma criança pequena, né? O Bernardo, que hoje deve estar crescendo. Então, assim, é complicado, é bem mais difícil, assim. A pandemia realmente foi uma história que, por favor, que nunca mais se repita, porque foi muito doloroso, né? A gente vai pedir um minutinho comercial para a gente dar uma respirada aqui, tomar uma aguinha e a gente volta já com mais Franco Andrade. Voltando aqui com mais Franco Andrade, falando aqui sobre o impacto da pandemia nos negócios de alimentação. Franco, a gente estava falando sobre o Rafael, teu sócio, né? Porque a gente já sabe que o teu pai, infelizmente, fez a passagem na pandemia, mas aí você está falando uma grande diferença, né? Apesar do teu pai ter sido daqueles, como meu marido foi, daqueles pioneiros, né? Quer dizer, pioneiros não, os primeiros a serem contaminados e ainda não tinham protocolo definido, ou seja, acabaram tendo menos chance, né, de tratamento e de cura, né? O teu sócio foi acometido pelaquela variante amazônica da segunda onda, que foi 1000 vezes mais letal do que a primeira, né? Foi horrível, né? A gente sofreu com falta de oxigênio. Foi um momento que ficou bem complicado, assim. E acabou levando pessoas muito jovens. Muito jovens. Eu conto na mão cheia, assim, os 10 dedos, que vários amigos que eu perdi. Jovens, né? Nessa segunda onda. Mas, assim, vale ressaltar, Trícia, falando aí de Abrazel novamente, o trabalho do Fábio Cunha, que à época era o presidente da Abrazel. Nós, antes dele se eleger, a gente articulou essa eleição do Fábio, nós decidimos que
o Fabinho estava pronto para ser o presidente, estava cheio de ideias e veio esse balde aí de Covid pelo meio do caminho que não deixou ele fazer o que ele precisava fazer pelo nosso setor. Mas ele foi um herói, ele foi um cara que enfrentou todos os problemas, peitou as autoridades em prol do negócio, né? Se a gente teve condição de continuar trabalhando, foi porque Fábio botou a cara na janela e disse assim, a gente precisa trabalhar, né? Seja através de delivery, seja através de só pegar no balcão, né, sem atendimento presencial no primeiro momento, mas a luta da Brasel nesse momento não só em tentar desenvolver protocolos por aquele momento tão singular que a gente vivia, mas também de tentar manter esses empregos e manter esses negócios funcionando e tentar aí uma terceira variante de tudo isso, que é ensinar a fazer delivery quem não sabia fazer. Imagina a Gaúcho, uma empresa reconhecidamente rodízio de carne, precisava vender. Ela tem um quadro de funcionário, ela tem conta para pagar, ela tem... Só um minutinho, Franco. Gente, as pessoas costumam falar que a pandemia acabou. Aqui no Amazonas, a pandemia acabou em termos, mas todas as empresas que passaram por ela ainda estão pagando empréstimos, financiamentos, para manter os funcionários naquele período recebendo e tudo mais. As pessoas contraíram dívidas, empréstimos. Todas as empresas do estado do Amazonas têm alguma ou não sobreviveram, passivo financeiro, né? Ou não sobreviveram e têm passivo trabalhista, ou as que sobreviveram têm financiamentos, têm dívidas, né? Todo um passivo financeiro. Então, assim, acabou a pandemia em termos, tá? Os machucados, as dívidas, as complicações e mais as sequelas da pandemia ainda estão por aqui. Essa que é a verdade. Né? E no setor de alimentação, só sobreviveu quem trabalhou com delivery, né? Exatamente. E tem outros setores que não tinham como sobreviver. Setor de festas. Setor de eventos e convenções ficou à míngua, né? Setor de turismo ficou à míngua. Creches, escolas, né? A escola até se adaptou com a questão virtual, mas a creche não tinha como, né? Mas muita gente tirou os filhos da escola privada e colocou na pública, porque achava que não valia a pena para ter um ensino virtual pagar a escola. Teve isso. E em outros estados, foi um período de 2, 3 meses. É que nós passamos 2 anos fechados, né? Teve aberturas e fechamentos, mas assim, de forma plena foi 2 anos foram quase colocando 2 anos, dinheiro sem se pagar. Exatamente. E principalmente o Rodrigo, ex-presidente, é um desses exemplos, né? Hoje ele tem lá o Mercato, né? As 2 operações lá dentro do Manauara. Ele não faz delivery, né? Então, assim, ele teve que aprender a fazer delivery para tentar sobreviver ao negócio dele. Gente, outra coisa, falando no Rodrigo, todo mundo que vive em aluguel de shopping sabe o quão mais pesado é uma operação de shopping. É verdade. Porque o shopping é o último que vai abrir, porque é muita consideração de gente. E o shopping, ele tem um aluguel, um fundo de promoção, um fundo disso, um fundo daquilo, que é uma coisa que você está pagando pela quantidade de pessoas que circulam naquele local. Quando você não pode fazer pessoas circularem naquele local, como é que faz? Como é que fecha a conta, né? A conta não fecha. Com certeza, todo mundo que trabalha em shopping ainda está enfrentando o passivo financeiro da época da pandemia. Com certeza absoluta. Com certeza. E aí o cenário não é o melhor, o mais favorável, né? A gente não vive uma plena economia. Eu estava falando outro dia, se a gente dá uma circulada em Manaus, a gente vê
quantos empreendimentos mini shoppings assim para inaugurar. Agora, se a gente imaginar o seguinte, que cada mini empreendimento desse, né, cada empreendimento com mini shopping desses, vai ter pelo menos 1 ou 2 operações de alimentação fora do lar. Eu acho que bem mais. E a gente tem um bolo que não cresce há muito tempo, que está engessado, esse bolo não botaram fermento nele. É um bolo para dividir por todo mundo. Gente, o bolo que a gente está falando são os consumidores finais do produto. Exatamente, porque não cresce. O salário não acompanha, a situação econômica de Manaus não é nada, sabe, favorável. E aí o que acontece? É mais gente para dividir esse bolo. Aí entra gente que não tem experiência, entra gente que está se arriscando no mercado. E qual é o futuro disso? E entra a gente que ficou sem emprego e a única opção que encontrou foi procurar aquela receita de família antiga e tentar empreender, porque... Mas com esses desafios de hoje, Trícia, só a receita de família não é mais suficiente. Não, eu sei, você sabe, como eu vou dizer 1 milhão de vezes que o pior negócio que existe, agora tu vai me bater, é franquia. Né? Porque... Não vou te bater, não. Não. Porque a franquia é uma forma de você ser empregado sem receber direitos trabalhistas e ainda arriscando o teu CNPJ e o teu CPF. Franquia não tem, salvo raríssimas exceções, como dar resultado para o franqueado. Eu vejo... A gente recebe... E as pessoas continuam, e as pessoas continuam sonhando em abrir uma franquia. Várias pessoas que a gente conversa sonham em investir numa franquia. Olha, eu vou ser um pouco mais cauteloso nessa fala. A gente, hoje, com o Instagram, rede social, é bombardeado, né, com... franquia, você vende 1 milhão por ano e não sei o que, bababá, os caras vendem. Falta compromisso. Eu acho que o problema não é a franquia, é o compromisso do dono da marca. Eu vou te dizer por quê. Eu acho que a coisa também passa por um desconhecimento de como é o nosso mercado local. O desconhecimento da nossa questão de logística. Não, mas não é só isso. Mas isso também... Não, isso implica, mas o que eu vou te falar é um cenário nacional. Olha só essa história. Tem um cara lá no interior de Alagoas, uma hamburgueria, chamava B-Burger. Chama-se, não sei se ainda está funcionando. Aí ele se associa com um influencer, que eu não vou falar o nome para não ter problema. E o influencer diz assim, eu vou vender 400 franquias para ti. Minha amiga, hoje, a maior franquia do Brasil chama McDonald's. Hoje, o McDonald's, com a estrutura que ele tem, ele não consegue abrir 400 lojas em 6 meses. Não consegue. Aí esse cara vai para abrir isso em 5 anos. Eu tô falando não é de grana, eu tô falando de estrutura, de pessoal, entendeu? Aí esse cara foi pra internet dizer que era isso, que era aquilo, que o cara ia ficar rico, que ele tinha que comprar a franquia do não sei o quê, bababá. Ou seja... Isso era quase um esquema de pirâmide. Quase um esquema de pirâmide. Aqui em Manaus abriu 2 lojas. Nossa. Já fecharam as 2. Ou seja, em 6 meses o cara abriu 465 lojas no Brasil inteiro. Gente. Todo mundo pagou uma taxa de franquia. Com certeza houve um rachachá entre a marca e o cara. E, tipo assim, cadê a preocupação? Cadê a preocupação com quem economizou uma vida toda, acreditou e colocar dinheiro nisso? Então, assim, esse tipo de franquia realmente é gente que a gente não quer nem perto. Mas a grande maioria dos franqueadores, eles tratam o franqueado como consumidor final. Eles não dão suporte pós-venda. Eles não querem saber, eles batem a meta e acabou essa história. E aí é o seguinte, você se endivida inteiro, né? E principalmente a franquia do setor de alimentação, que tem um fator muito mais preocupante, que é a perecibilidade dos insumos. Exato. Né? Para gente que não é da área, a gente estava falando de exemplos de empresas da área de gastronomia que tem 35 anos, mas a gente está falando de gente que praticamente foi gestado dentro do setor, né? Que está nesse setor há décadas.
né? E aí, o que acontece? É completamente diferente dessa pessoa que economizou a vida toda e vai investir a aposentadoria dela. Exatamente. Os valores, tem exemplos aqui de redes de chocolate, por exemplo, que hoje você encontra em cada esquina, né? Uhum. Fizeram um plano de expansão, mas que um exemplo claro de um pai de um influenciador que investiu a aposentadoria dele numa loja de chocolate, né? Uhum. Dentro de uma galeria. E a franquia, em seguida, vendeu para um outro franqueado do lado de fora da galeria. Ou seja, matou o cliente dele. Uhum. E nisso você mata a fonte de renda de uma família, né? Esses planos de expansão, aliás, essa expansão sem planejamento. Sem responsabilidade. Sem né? responsabilidade. Eu digo assim, eu acho que nem tudo ao céu, nem tudo ao mar, né? Assim, existem franquias sérias, existem gestores comprometidos, tem muita coisa boa no mercado, em todas as áreas, inclusive da alimentação. É importante que, caso você tome a decisão, eu acho que assim, se você não tem a menor familiaridade com o assunto, é importante sim procurar uma franquia, porque você vai saber o como fazer, o know-how. Agora, não é qualquer franquia. Vai pesquisar, liga para quem já tem franquia, vê como funciona, vê se o teu mercado, onde é da tua cidade, se tem aceitação desse produto, entendeu? Então tem uma série de deveres de casa que não te custam R$1, né? Você não precisa gastar nada para você ter um embasamento mais fácil. Aí é que tá. Para fechar esse programa, eu acho que a palavra, né, a expressão não é uma palavra só, mas a expressão que a gente tem que deixar é fazer o dever de casa. Qualquer projeto que você tenha na sua vida, você tem que estudá-lo de todas as maneiras e incansavelmente. Todas as variações do que pode ocorrer, né, Franco? Exatamente. E qualquer necessidade, né, que você tenha, você pode contar, se você é do setor, com a ajuda da Brasel. É isso que eu ia falar agora. É conexão o nome disso. Olha, Franco, a gente vai se despedindo agora, mas já tá convidadíssimo para vir de novo, tá? Eu vou marcar lá na Francos um próximo episódio. Eu quero te ver pelo menos uma vez por mês aqui, contando das dificuldades do setor. Né? E os nossos eventos, né? A gente não falou nem da Figa. Claro! Não falou do Barimbá, não falamos do Quilo é Nosso. Então, olha só. Da NRA, não falamos da FISPA, não falamos de nada. Então, segunda-feira você vai estar aqui. Segunda agora? Não sei. Na próxima semana ele vai estar aqui e ele vai falar de todos os eventos, porque o rapaz fala. Tinha que ser podcast. Mas é podcast com o Vilela, né? Que o cara vai e não sabe quando volta, né? Olha, Trícia, muito obrigado pelo espaço. Muito obrigada a você, querido. Eu tô em casa, você é uma querida. E você? Pela nossa relação pessoal. E para mim é sempre um prazer. A hora que você chamar, eu tô aqui, pode contar conosco. E pode contar que será muito chamado. Aliás, não precisa ser chamado. Toda novidade, venha, que as portas estão abertas. E você também, as portas estão sempre abertas para você. E abra as portas para a gente entrar. Abra as portas para o Record News, canal 27.1 ou 78. Se você tem TV por assinatura, abra as portas para a gente entrar na sua casa. Muito obrigada. Tudo de bom para vocês.